Bom dia a todos, meu nome é Daniel Akira. Foi solicitado para mim falar sobre as fraturas transtrochanterianas do fêmur proximal. Então, as informações aqui apresentadas foram retiradas do ROCUILD 8, livro referência aí do último TEOT. Então, por que foi escolhido esse tema? Qual a importância, qual a relevância? É uma fratura que tem alta frequência, é a fratura mais operada no mundo todo. Ele, apesar dos avanços com o tratamento, eles apresentam ainda um alto índice de mortalidade. Alguns autores referem que está entre 20% a 30%, apresenta elevado custo hospitalar e elevado custo para o sistema público de saúde, e está intimamente aí correlacionado à osteopenia e osteoporose, que é uma patologia em ascensão aí nas últimas décadas pela questão do envelhecimento da população. Só para vocês terem ideia do que a gente está falando, a fratura transtrochanteriana é uma fratura extra-articular, ela se localiza entre duas linhas. A primeira linha que liga os dois trocânteres e a segunda linha que está situada a 2,5 centímetros abaixo do trocânter menor. É uma região que tem uma irrigação sanguínea bastante favorável, tá? E diferente da fratura do colo, que pode machucar essa vascularização, na fratura transtrochanteriana isso é muito difícil de acontecer. Como epidemiologia, 90% dos casos, elas decorrem de traumas de baixa energia, normalmente queda ao solo. Ela tem uma maior incidência em mulheres em relação a homens, de 3 para 1. Quando associadas às outras fraturas, elas são associadas mais às fraturas do rádio distal e do húmero proximal, que são também fraturas características da osteoporose, e tem aí uma forte correlação entre fratura do quadril e desnutrição, que quando o paciente tem uma albumina menor que 3, o paciente tem um risco de uma mortalidade muito maior e um índice de complicação clínica pós-operatória, especificamente falando sobre insuficiência renal aguda, aumentada também. E a deficiência da vitamina D, quando presente, o paciente apresenta um índice de reabilitação pior também no pós-operatório. Como é que a gente faz a avaliação desses pacientes? Primeiramente, tira a história clínica, vê o que aconteceu com ele, pergunta as comorbidades, e faz a avaliação e procura aqueles sinais clássicos, como encurtamento, rotação externa, impotência funcional do membro, equimose. Alguns casos, podem ser casos que não têm essas deformidades de maneira gritante, você poderia lançar mão de um teste descrito no livro, que seria a ausculta de Lippmann, que você ausculta a sínfise púbica, faz uma percussão na patela ipsilateral e o som seria um pouquinho mais grave que a percussão do membro contralateral. De exame complementar, normalmente recai sobre as radiografias. A radiografia frente da bacia, o coxo femoral perfil. E em alguns serviços também são solicitados algumas radiografias especiais, que seria a radiografia frente em rotação interna e contração. Esses autores, em 2018, mostrou que essas radiografias eles acabam aumentando a acurácia e a concordância na classificação da fratura, que é uma coisa aí que acaba norteando no tratamento que vai ser ofertado para aquele paciente. Então, é uma coisa importante de ser solicitada, essas radiografias. Como classificação, existem diversas na literatura, eu vou mostrar aqui 3 para vocês. A primeira classificação de Boyd-Griffin, ela é dividida em 4 tipos. O tipo 1 é uma fratura em 2 partes, uma fratura estável. No tipo 2, uma fratura mais cominuta com o acometimento do cálcar posterior-medial. No tipo 3, o traço reverso. E no tipo 4, em que tem a extensão para a região subtrocantérica. Esse outro autor tem a classificação de Evans, ele classificou as fraturas após o tratamento cirúrgico. Então, ele classificou as fraturas em 2 tipos, as fraturas estáveis e as fraturas instáveis que ficam no pós-operatório. E a última classificação que eu vou mostrar aqui para vocês é a classificação AO. É uma classificação que foi mudada recentemente em 2018. O 31 faz referência ao fêmur proximal e a letra A referência às fraturas transtrochanterianas. Então, tipo A1 seriam as fraturas transtrochanterianas simples, que tem uma espessura da parede lateral competente. O tipo 2 seriam as fraturas multifragmentadas e com a parede lateral incompetente, então menor que 20,5 milímetros. E do tipo 3 seriam as fraturas intertrocantéricas com traço reverso, com traço oblíquo. Então, como é que evoluiu o tratamento ao longo do tempo? Então, no século XIX, o tratamento era conservador.
o pessoal da época observou que, tratando o conservador, o número de complicações era muito alto e o resultado funcional do paciente era bastante ruim. Então, em 1995, o Mitch Peterson foi o primeiro a falar, a advogar sobre fixação interna, sobre operar os pacientes. Desde então, surgiram vários tipos de implantes, desde placas deslizantes, placa angulada, passou-se também pelas osteotomias, e as mais conhecidas seriam as de Diamond, Houston e Sarmiento. Hoje em dia já não é muito mais utilizado, que ela não demonstrou superioridade em relação ao tratamento agudo da lesão em relação ao DHS e exibia um índice de complicação muito alto, então hoje em dia já não é muito utilizado. E depois surgiram as AS intramedulares. Então, atualmente, essa fratura ela é quase sempre operada. Mas quando a gente vai operar essa fratura, né? Então, esse autor fez um artigo de revisão aí em 2012 que demonstrou que quando a fratura é operada em menos de 48 horas, o paciente exibe menor mortalidade e menor complicação também. O autor fala que tem que ser operado o quanto antes, mas em menos de 48 horas já dá essa diminuição da mortalidade. Então, existem diversos tipos de tratamento. O primeiro que eu vou falar são sobre as placas. Elas são divididas em 4 principais grupos. O primeiro grupo seria o tipo de impactação e ela é representada aí pela placa lâmina. Ela atualmente não é muito utilizada porque quando utilizado esse implante demonstrou-se muitas complicações como perfuração medial da cabeça, quebra do implante, então atualmente ele não é utilizado para fratura aguda. O segundo tipo é as placas de compressão dinâmica e elas são representadas pelo DHS, é o implante aí mais comum, mais utilizado em todo mundo e tem um baixo custo. O DHS tem algumas coisinhas particulares. O primeiro seria esse TAD. Esse autor, em 1995, descreveu que a somatória entre a distância entre a ponta do implante ao ápice da cabeça do fêmur, nas radiografias frente mais perfil, ela tem que ser menor que 25 milímetros. Quando maior que esse valor, então quando maior que 25 milímetros, havia uma chance aumentada de ter complicação, falha do implante e cutout, tá? Então, esse autor descreveu esse TAD. E um outro índice que está muito em moda hoje seria essa espessura da parede lateral. Cerca de 20% dos casos que são operados com DHS no pós-operatório evoluem com fratura da parede lateral. Isso aí é uma coisa que predispõe à falha do material de síntese. Então, esse autor, em 2013, descreveu esse parâmetro aqui. Ele pega um ponto 3 centímetros abaixo do tubérculo inanimado, traça uma reta a 135 graus em direção à fratura e mede essa distância entre esse ponto até o centro da fratura. Se essa distância for menor que 20 milímetros e meio, ele predispõe à fratura da parede lateral. Então, ele recomenda apenas o uso do DHS quando a espessura da parede lateral ela é maior que 20 milímetros e meio, e foi essa modificação que foi adicionada aí à classificação AO atual. Outra opção de placa seria a placa de compressão linear, que é representada aí pela placa de compressão percutânea linear de Godfrey. É uma placa que pode ser inserida de maneira MIPO, minimamente invasiva. Ela tem 2 parafusos cefálicos de menor diâmetro, então eles exibem uma menor taxa de fratura da parede lateral. Ele tem uma estabilidade rotacional do fragmento proximal melhor também e tem um colapso axial mais controlado em relação ao DHS. E o último tipo de placa seria as placas bloqueadas. Atualmente na literatura não tem muita a definição quando ela tem que ser utilizada. A priori, ela poderia ser utilizada em fraturas mais cominutes e com fratura da parede lateral, mas em artigos recentes os resultados são divergentes, então atualmente não existe ainda essa recomendação de usar as placas bloqueadas para as fraturas agudas. Outra opção de tratamento seriam as AS intramedulares, e elas também são divididas em 4 tipos. O primeiro tipo seria o tipo de impactação. São aquelas AS que têm um parafuso cefálico helicoidal que entra por impactação, e isso aí teria a vantagem teórica de poupar estoque ósseo do paciente. A segunda classe, que seria a classe das Gamma Nail, é uma das hastes mais conhecidas do mundo aí. Ela tem um parafuso redondo cefálico e ela também permite aí a compressão no foco de fratura à medida que o paciente vai pisando. O terceiro tipo seria as hastes da classe de reconstrução, idealizada por Russell Taylor.
no qual a haste tem 2 parafusos de menor calibre que vai para a cabeça e ele também exibe, de maneira teórica, uma vantagem em relação à instabilidade rotacional da cabeça. E o último tipo de haste que surgiu seria as hastes intertam, que ela simula uma haste femoral de uma prótese de quadril, então ela tem um formato trapezoidal. Ela tem parafusos cefálicos duplos que se interdigitam entre si, eles formam esse formato trapezoidal e também exibe essa vantagem teórica aí de estabilidade rotacional do fragmento proximal. Então, diante de tantos implantes, qual que a gente deve usar? Então, saiu esse artigo de revisão de 2019, no qual o autor compara as hastes intramedulares com o DHS para as fraturas estáveis intertrochanterianas. E ele demonstrou que, em relação ao índice de mortalidade, de reoperação e readmissão, não houve diferença entre esses 2 tipos de implante. As únicas diferenças que ele encontrou seria em relação ao tempo de cirurgia, que no DHS ele é 2 minutos mais longo do que nas hastes, e o DHS exibe um risco de transfusão sanguínea e TVP um pouquinho menor em relação às hastes. Então, a recomendação do autor é que nas fraturas estáveis se usa o DHS, principalmente pela questão também do seu custo mais baixo. Quando a gente está falando nas fraturas do tipo A3, nas fraturas de obliquidade reversa, aí esse autor aqui, num outro artigo em 2016, recomendou o uso de hastes intramedulares. Ele observou que quando a gente usa o implante tipo DHS, existe 7% de chance de medialização da diáfise e falha do implante em comparação das hastes que exibem aí uma taxa de 0,8%. Então, é categórico falar que nas fraturas A3 recomenda-se o uso da haste. Então, de maneira resumida, nas fraturas A1, fratura estável, usa-se o DHS, nas fraturas A2 e A3 é recomendado o uso da haste intramedular. Como é que a gente faz isso pós-operatório? Então, o que vocês têm que ter em mente é que vocês precisam colocar o paciente de pé o mais rápido possível. Tem diversos trabalhos, eu coloquei um trabalho aqui de 2020, que mostra que os pacientes que deambulam antes de 3 dias, eles exibem também uma menor taxa de mortalidade e tem um resultado funcional melhor nos meses a seguir. Tá? Então, vocês têm que ter em mente que vocês precisam fazer o paciente deambular o mais precoce possível e, de preferencialmente, antes de 3 dias. Como complicações dessa fratura, existem diversas, isso aí acaba dependendo do tipo de implante que você escolheu. Pode ser put-out, efeito Z, perfuração medial da cabeça, pseudartrose, extrusão do material, infecção, tá? Então existem diversas complicações aí descritas para esse tipo de fratura. E como a gente pode prevenir que o paciente venha a sofrer uma fratura do quadril, né? Então existem diversas maneiras que podem ser desde modificações no ambiente domiciliar do paciente, mas uma coisa que está muito em moda hoje seria a suplementação de vitamina D e cálcio. Tá? Então, esse artigo aqui de 2019, ele mostra que só a combinação dos dois, da vitamina D e do cálcio, reduz o índice de fratura do quadril em 16%. A vitamina D isolada não reduz o risco de fratura, apesar que também tem estudos mostrando que a vitamina D isolada, ele reduz o índice de queda em pacientes idosos. Tá? Era isso que eu queria falar. Vamos passar para as perguntas. Posso passar, Fugaça? Eu coloquei 2 questões mais simplesinhas aqui para a gente estar só lembrando de alguns conceitos. Tá? Então, qual o valor adequado do índice de Baumgartner, aquele descrito em 1995, para o DHS? Tá? Então, o ideal seria que ele fosse menor que 25 milímetros. Tá? Esse que seria o adequado. Quando maior que 25 milímetros, ele exibe aí uma taxa de falha do implante e cut-out em maior número de casos. E é correto afirmar sobre o tratamento cirúrgico das fraturas transtrocanterianas do fêmur. No tipo A2, é contraindicado o uso de placa com sistema deslizante, isso é mentira. Existe essa recomendação do uso de haste, mas a contraindicação da placa em si é principalmente no tipo A3. Tá? A espessura da cortical lateral, da parede lateral maior que 20 milímetros e meio, apresenta uma maior chance de fratura da parede lateral, com o uso do sistema do DHS. Isso é mentira. Quanto mais espesso, melhor e menor a chance dessa fratura ocorrer. Tá? É ao contrário aqui.
No pós-operatório, a demora de tirar a paciente da cama está associada a mau funcionamento depois de 2 meses e piores taxas de sobrevida depois de 6 meses. Essa seria, né, a afirmação correta. E a placa de ângulo fixo é uma boa opção para o tratamento primário das fraturas. Não, essa não é mais utilizada. Ela exibiu grandes taxas de complicações. Vamos passar aí a palavra para o Dr. Jorge agora. Bem, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre distúrbio de consolidação, falar um pouquinho sobre pseudartrose. Eu, assim como o Daniel, também sou da Santa Casa de São Paulo. A gente vai conversar aí em 10 minutos rapidamente sobre isso. Então, a gente vai ter alguns objetivos na aula que vão ser definir e entender, né, o que é a pseudartrose, né, e o retardo de consolidação, lembrar das causas, né, por que isso acontece, lembrando os princípios da consolidação, entender a classificação da pseudartrose, por que isso é importante, porque acaba guiando o nosso tipo de tratamento e buscar soluções para isso, né. Definição de retardo de consolidação e pseudartrose. Então, na pseudartrose a gente sabe que isso não vai consolidar sem nenhuma intervenção, e quando a gente fala também de má união, a gente fala de consolidações viciosas. O retardo, a gente está falando mais do processo de consolidação mais lento, né? Então, aquele processo em que o sítio esperado para a fratura, a gente sabe que aquilo vai consolidar, então, quando aquilo está mais lento do que o habitual, a gente está diante de um retardo de consolidação. E a gente tem sempre que pensar por que isso está acontecendo, porque o natural é que o osteoblasto faça a função dele e que aquela fratura venha a consolidar. Já na pseudartrose a gente tem essa interrupção no processo de consolidação, a definição fica muito controversa, né? Então a FDA fala que é uma fratura que não consolida em 6 meses, a O já fala que é uma fratura de 6 a 8 meses, e a definição que a gente mais utiliza hoje em dia acaba sendo essa, num período de 3 a 9 meses de não consolidação, mas onde não ocorre nenhum progresso radiológico num período de 3 meses. Como é que a gente avalia esse progresso radiológico? Então, a gente tem que fazer essa pergunta, será que está consolidando? Isso a gente vê radiograficamente. Então, existem mudanças positivas, que são aquela obliteração gradual das linhas da fratura, aquele fechamento do gap, né? Restauração da continuidade cortical, o aparecimento e a consolidação daquele calo de ligação entre os fragmentos e as trabéculas cruzando a linha de fratura. Já quando a gente pensa em mudanças negativas, o que está persistindo que essa fratura não vá bem? Então, a persistência das linhas de fratura, uma esclerose nas extremidades dela, a presença do gap ósseo até o aumento dele, né? E aquele calo que a gente esperava que tivesse acontecendo ali, que não venha a acontecer, né? Aqui, então, um exemplo inicial, né? Uma fratura da terço médio do húmero, de afisária, a gente foi tentada a estabilidade absoluta com uma placa, a gente já nota que a redução já não foi uma redução anatômica, né, com o princípio tentado. Em um pós-operatório de 6 meses, a gente já vê aquilo que nós acabamos de falar como mudanças negativas, né? Então, a gente vê uma esclerose, uma manutenção do gap ósseo, e esse caso vai voltar no decorrer da nossa aula para a gente tentar entender e buscar soluções e começar a raciocinar. Então, para a gente lembrar por que acontece, a gente tem que saber que tem sempre 2 tipos de consolidação, aquela por primeira intenção, que é quando a gente busca a estabilidade absoluta, e aquela por segunda intenção relacionada com a estabilidade relativa. Elas vão estar sempre lembrando daquela quantidade de strain que o cirurgião deseja, a gente vai falar no próximo slide do strain, que é uma coisa que sempre vem e volta na cabeça do residente de ortopedia, isso tem que estar muito claro, né? Então, o strain nada mais é do que uma deformidade daquele tecido, o quanto que ele aceita de deformação, e a gente sabe que o strain na fratura simples ele é sempre muito alto, na fratura complexa ele é mais baixo, né? Então, a gente tem que saber como controlar esse strain para que ocorra a consolidação da fratura, né? Então, na consolidação primária sempre tem que ser inferior a 2%, e na relativa, no strain ósseo, vai ser entre 2% a 10%. Cada tipo de consolidação, então, vai ter sua própria regra, e nosso objetivo é tentar respeitá-la, né? Se a gente não respeitar, a gente vai estar diante do insucesso. Então, aqui a gente pode ver exemplos de estabilidade relativa, onde o calo ósseo vai estar visível, né? E estabilidade absoluta, onde a gente não tem nenhum tipo de calo ósseo. Mas isso daqui, como é que a gente consegue isso? Isso não depende só do nosso implante, isso depende da estabilidade, tá? Mas depende também de biologia, né? Então depende de circulação, a gente não pode agredir esse osso, a gente não pode piorar o vaso sanguíneo que chega ali, a irrigação, a musculatura. Então, quando a gente fala em biologia,
e a gente opera uma fratura, né, uma fratura terço distal aqui da tíbia, a gente fala, nossa, que lindo, tá maravilhoso, que redução anatômica, mas eu fiz uma grande agressão aos tecidos moles. Notem que é muito diferente esse tipo de abordagem nesse segundo slide para a mesma região, né? Então a biologia faz parte do nosso dia a dia e isso daqui vai provavelmente atrapalhar a consolidação óssea e vamos estar diante de um caso de pseudartrose. Tá? E notem como o caso evolui para uma estabilidade absoluta sem agressão dos tecidos. A etiologia, então, ela vai ser multifatorial, a gente pode estar diante de uma etiologia circulatória, né? Pode ser do trauma inicial até causada pelo próprio cirurgião no ato da cirurgia, relacionadas a instabilidades, então, como a gente colocou aquele implante, como a gente reduziu aquela fratura, infecção, que sempre tem que ser pensada, e as neuropatias, seja ela de diabética, hanseníase, né, por alteração neurológica, por dano nervoso. Apesar de não estar bem definida a fisiopatologia disso, a gente sabe que está muito relacionado à alteração de carga que o paciente coloca nesse membro. Existem outros fatores que complementam esses riscos, essa etiologia, então são aqueles muito relacionados ao paciente agora, né, que são aqueles modificáveis, então como o fumo, o índice de massa corpórea, o álcool, desnutrição, uso de drogas, e aqueles que a gente não pode interferir, que é a genética do paciente, a osteoporose, né, assim, de compartimento de fraturas expostas que já aconteceram, e aqueles potencialmente modificáveis, que são a infecção, onde a gente pode intervir, e o uso de medicamentos que nós devemos conhecer, que sabemos que podem interferir na ação do osteoblasto. Tudo isso vai mostrar para a gente a personalidade daquela lesão, daquela fratura, então vai interferir diretamente na consolidação e o nosso objetivo como cirurgião deve ser não piorar esses danos iniciais para que ocorra o processo de consolidação da melhor maneira possível. Porque, como já disse o Watson Jones, né, uma vez que a gente atrapalha essa violação dos princípios, a gente causa algum dano, né, a falta de consolidação vai estar mais relacionada com o fracasso do cirurgião do que com dos osteoblastos. Então, se nós não atrapalharmos a natureza, com certeza o osso vai evoluir com uma consolidação. Em relação à classificação, que isso é muito importante, isso geralmente começa a ser pergunta de prova. Em relação ao tempo, é basicamente dividido em pseudartrose ou retardo de consolidação, tá? Infecção, ela vai ser, então, não infectada, tá? Ou uma fratura que já foi, uma pseudartrose que já foi previamente infectada, ou uma que está em vigência de infecção. O diagnóstico para a gente nunca vai ser muito fácil, nem sempre é tranquilo, tá? Podemos lançar mão de exames como cintilografia, VHS, PCR. A biópsia muitas vezes acaba sendo fundamental, então mandar fragmento para a cultura e fazer a biópsia daquele tecido para guiar o nosso tratamento e ver se realmente tem infecção acaba sendo de extrema valia, tá? E sempre desconfiar, então sempre lembrar do sinal de alerta ali de infecção tem que fazer parte do nosso dia a dia. Em relação à vascularização, isso é extremamente importante, a classificação de Weber e Seck tem que estar na ponta da língua de todos os senhores, tá? Ela é definida em dois grandes tipos, né? Nas viáveis e nas não viáveis, então quando a gente fala das hipertróficas ou reativas, são as pseudartroses viáveis, tá? Ela vai ser subdividida em três grandes tipos, que são as bem vascularizadas. Então, a pata de elefante, onde a gente vê um osso bem hipertrófico, né? Bem vascularizado, com formação de calo ósseo, está geralmente relacionado a uma falta de estabilidade local. O casco de cavalo, a gente vê uma reação já menos hipertrófica, né, do que a pata de elefante, mas também com uma reação biológica local. A oligotrófica, onde na verdade também vê uma pequena reação de formação óssea, mas geralmente com uma diastase entre os fragmentos, é por isso que acontece esse tipo de reação. Então, isso aqui a gente tem que lembrar como segunda mensagem, que quando a gente está diante de uma pseudartrose viável, existe algum grau de reação biológica, então existe uma biologia ali que a gente não pode atrapalhar. Então, no ato cirúrgico, a gente não pode acabar piorando essa reação biológica. As avasculares ou pseudartroses sinoviais, chamadas de pseudartroses verdadeiras, são aquelas mal vascularizadas ou não viáveis. São basicamente 4 tipos. O tipo necrótica, que é aquela geralmente tem um fragmento intermediário em cunha, onde não, esse fragmento ele é totalmente desvitalizado, é um fragmento que a gente pode chamar de um sequestro ósseo ali no meio da diáfise, como nesse exemplo. A distrófica, onde a gente nota que geralmente esse fragmento ele consolida em uma das suas bordas, tá?
Aquela fratura onde a gente tem a pseudartrose, onde a gente tem a falha óssea, em geral, os fragmentos da fratura, as extremidades, ele tem algum potencial de vascularização, mas devido à extrema falha óssea, isso aqui nunca vai consolidar, a gente vai ver como a gente pode tratar isso daqui. E a atrófica, que tem geralmente um potencial osteogênico muito pequeno, mas com um tecido, um tecido cicatricial e fibroso muito fino, que acaba não tendo um potencial osteogênico para unir os dois fragmentos principais. Por que é extremamente importante a classificação de Weber e Seck? Isso a gente tem que saber. Porque isso aqui vai guiar o nosso tratamento. Eu acho que esse resumo desse slide agora é uma das principais mensagens da aula. Então, tem que saber se ela é do grupo viável ou não, tá? Se ela for viável, a gente sabe que tem reação biológica, então a gente tem que buscar estabilidade, é isso que está faltando. Na ausência dessa reação biológica, a gente tem que buscar muitas vezes estabilidade e proporcionar estímulo biológico, a gente vai ver como a gente faz isso. E se tiver um defeito ósseo, a gente tem que substituir essa perda. E perguntar por que falhou, né? Será que o nosso diagnóstico inicial foi errado? Houve um erro técnico? A fratura inicial já era muito grave? Ou será que era uma complicação que a gente já deveria ter previsto porque o nosso erro na abordagem inicial já não estava muito certo? Como que a gente tem que ficar preocupado? Existe alguma coisa que a gente olha na radiografia e mostra, opa, isso aqui já não vai evoluir muito bem? Sim. A deformidade pode estar progredindo, então aquela fratura pode estar desviando, tá? O alargamento do traço de fratura, a gente pode ter esclerose dos bordos dos fragmentos. Radiolucência em torno do implante, então a gente nota que está tendo soltura do material de síntese. E a síntese quebrada ou migrada. Importante sempre lembrar que a gente nunca deve parar de pensar em infecção. Aqueles marcadores que eu falei já de VHS, PCR, podem muitas vezes ser negativos, e a biópsia pode ser só o único meio de buscar essa definição da infecção. Então, como terceira mensagem, a correta classificação e compreensão da nossa causa vai guiar os nossos princípios, né, para fazer o nosso tratamento, para a gente não atrapalhar a natureza, para terminar o trabalho de consolidação óssea. Lembrar, então, que a pseudartrose ela não é um estágio terminal. Ela é um estágio, não é um cuidado paliativo, não é um doente em estágio terminal, a pseudartrose. A gente tem que só recuperar aquele ambiente biológico saudável. Muitas vezes a gente faz isso através do controle da infecção, cobrindo aquele local com tecido saudável e estabelecendo um ambiente mecânico adequado. E aí a gente volta naquela redução do strain, com implante durável de forma adequada, muitas vezes corrigindo o alinhamento e fazendo um planejamento adequado. Então aqui um exemplo de um planejamento do professor Hungria, tá? Que aí é a base do nosso sucesso. Então, para a gente consolidar, nada mais é do que fazer uma osteossíntese estável, está ficando muito fácil agora tratar a pseudartrose. A gente só tem que fazer consolidar, corrigir o eixo e encurtamento, tudo isso através de um plano pré-operatório adequado. Estabelecendo a função, e isso muitas vezes a gente consegue com um implante estável, com isso a gente consegue que o paciente mobilize aquele membro precocemente, tratando as causas, né? Então, quando a gente está pensando na hipertrófica, a gente está pensando na falta de estabilidade. E a gente vai fazer isso como? Comprimindo o foco, então a gente remove aquele implante que estava solto, faz uma nova osteossíntese, seja com o mesmo implante ou com um implante diferente, pensando então em mudar o método de fixação ou não. Geralmente a gente não remove aquele tecido interposto, a gente vai ver por quê, e corrige a rigidez articular. A gente não remove o tecido interposto porque a gente pode proporcionar uma maior falha ali, né, um maior gap. Porque a gente sabe que se essa pseudartrose hipertrófica ela tem um comportamento que aquele tecido interposto ele vai passar de um estágio de fibrocartilagem para um tecido calcificado, com uma nova angiogênese ali naquele local, uma vez que está tudo mais estável, que vai proporcionar uma ossificação. Muitas vezes a estabilização, mesmo na hipertrófica, a gente faz uso de dois métodos. A gente estabiliza e agrega enxerto, como um exemplo na placa em onda. Tá? Então aqui um exemplo de um outro caso, masculino, 30 anos, colocado uma osteossíntese com uma placa lateral no fêmur, o pós-operatório com uma semana, pós-operatório com 2 meses, e a gente estava achando que estava tudo bem, acho que ninguém ficou preocupado, e com 3 meses houve quebra do implante. Foi mudado, então, o método de osteossíntese, né, colocação de enxerto, tá? Porque foi preocupado que o implante foi exigido em flexão e houve quebra, porque havia uma falha da cortical medial,
E aí a evolução radiográfica favorável com 9 meses e com 3 anos com uma ampla consolidação sem soltura do implante. Muitas vezes a gente só tem que construir um ambiente mecânico favorável, né? Então a gente só muda o plano de cisalhamento da fratura para que isso consolide. Então a gente só converte as forças que estavam cisalhando em força de compressão e aí a própria natureza age proporcionando a consolidação. E aí a gente volta naquilo, a gente alinha, planeja, promove um strain adequado no foco, fazendo a osteotomia, então, mais perpendicular ao eixo mecânico da fratura ali, para que a gente proporcione uma consolidação, só estabilizando aquela fratura. A infectada é sempre um desafio de tratar, e aqui eu acho que a gente tem que lembrar alguns princípios de como tratar a pseudartrose infectada, e aí eu poderia chamar de princípios de bom senso, né? A gente tenta manter a síntese o quanto estável, o maior tempo possível, aí sempre uma briga com o infectologista. Fazer debridamentos sucessivos de sequestrectomia, isso acaba sendo inevitável. A fixação externa, se julgarmos necessário de maneira temporária, às vezes acaba sendo tratamento definitivo. Muitas vezes a gente deixa o curativo aberto, faz uso de antibiótico local, com cimento. Antibiótico endovenosa prolongada faz parte da terapia adjuvante. E a infecção sob controle, a gente vai pensar agora como corrigir aquela falha óssea, se vamos voltar para uma síntese interna ou não. Aqui um outro exemplo, então, uma biópsia feita. Notem que foi retirado o parafuso proximal e por presença de fístula, né? Isso proporciona um ambiente mecânico mais instável ainda, então foi optado por troca do método com uma osteossíntese interna, e aí sim o paciente evoluiu com consolidação. Já as avasculares, estamos quase terminando, então, uma falta de biologia, aí a gente volta para o enxerto. O enxerto ósseo acaba sendo uma única maneira da gente conseguir um jeito de proporcionar biologia naquele local, apesar que muitos cirurgiões dispensam, porque às vezes só de você restaurar o alinhamento e proporcionar estabilidade, a fratura acaba consolidando. Tem que pesar o risco e benefício, né, de cada paciente, de você fazer a agressão de colocar enxerto, mas se você pensar em usar, o melhor e o padrão ouro ainda é o uso de enxerto ósseo autólogo do próprio paciente. Lembra daquele caso inicial, então, da fratura do húmero, né, que já estava com aquela esclerose, aquele aumento do gap. A gente pode ter algumas opções aqui, bom, só agregar enxerto, trocar o método, e foi isso que a gente fez. A gente trocou, mudamos para uma placa maior, né, aumentando a área de trabalho, com uma placa em onda, com grande quantidade de enxerto abaixo da placa, com consolidação. Outro meio de obter essa consolidação é com a decorticação subperiosteal de Judet, que nada mais é do que você agregar a biologia ali com enxerto ósseo pediculado, criando um leito vascularizado, né, para proporcionar uma colocação de enxerto córtico esponjoso ali. Nas falhas ósseas, a gente sabe que o enxerto ósseo vai bem até cerca de 6 centímetros, né? Então a gente pode lançar mão ainda de enxertos vascularizados com o pessoal da microcirurgia, fazer uso de transportes ósseos, fazer ainda uso do método de Papineau, o método Masquelet, que tem as suas características individuais de cada um, que não dá tempo da gente conversar aqui. Existem ainda tratamentos não cirúrgicos, como o ultrassom, uso de ondas de choque, né, que proporcionam custos agregados, né, tem maior valor e não está disponível em todos os centros, né, apesar de terem dados clínicos que são relevantes e difíceis de produzir, não servem para todos os tipos de pseudartrose. Então, a gente acaba muitas vezes migrando para o tratamento cirúrgico ainda. Existem 7 pecados capitais na pseudartrose, para a gente terminar, que são aplicar o princípio errado, aplicar o princípio correto, mas com a técnica errada. Se a gente avalia mal o paciente, então o hospedeiro avalia desde a entrada o que aconteceu de maneira errada, desconsidera o papel das partes moles, então pensar na biologia, lembra daquela vascularização que a gente despirocizou toda aquela fratura da tíbia, o mau acompanhamento pós-operatório, negar a infecção. Então, sempre pensar, mesmo que o paciente seja seu, você tem que lembrar, porque é muito mais fácil um colega falar que é infecção do que você, né? Muitas vezes a gente nega a própria infecção. E aceitar que o bom é inimigo do ótimo. Então, aqui alguns exemplos de 7 pecados capitais, né? Com não respeitando princípios, né? Com ampla desvascularização. Então, como resumo,
os distúrbios da consolidação, tanto a pseudartrose como o retardo, são resultados de estabilização insuficiente, alterações da vascularização local. Existem aspectos radiográficos típicos, né? O processo geralmente ainda existe biologia, ele é vital, não é um paciente em estado paliativo. A esclerose não é necrose ali local, então lembrar que isso daí vai regenerar, vai passar de um tecido de fibrocartilagem para osso, tá? É um tecido vivo e estabilização geralmente permite consolidação. Para casa, a gente tem que lembrar que o melhor tratamento é a prevenção, isso a gente consegue através de um planejamento. As causas são a alteração da vascularização local, a instabilidade e a infecção, então para cada um a gente vai pensar num tipo de tratamento. E o objetivo são melhorar a biologia, estabilizar e erradicar a infecção. E como prevenção, sempre pensar na fixação biológica junto com os princípios que nós vamos ter o melhor resultado. Acho que eu já vou passar as questões aqui para a gente não perder tempo. Então, uma coisa que ainda fica muito na dúvida, né? Então, seria qual que é a definição de pseudartrose, né? Então, uma fratura que não consolida em 6 meses, letra A, uma não união que completa 6 meses, sem evolução radiográfica nos últimos 3. Essa poderia até ser uma resposta, mas tem pegadinha. Uma fratura que não consolida em 9 meses, também poderia estar certo, né? Mas eu acho que o que chama muito a atenção agora é uma não união que completa 9 meses, então essa seria a melhor resposta, sem evolução radiográfica nos últimos 3 meses. Então, isso é o que mais aceito hoje em dia, o que nós vamos encontrar no livro, tá? Então, seria a letra D. Uma outra questão, então. No tratamento da pseudartrose, podem ser utilizadas diversas técnicas de estímulo biológico. Então, pensando na biologia. Qual o fator biológico na consolidação das fraturas seria o padrão ouro? Então, se eu pensar em agregar biologia, enxerto ósseo sintético, enxerto ósseo autólogo, aspiração de medula óssea e injeção local, que existem muitos trabalhos também, e a decorticação. Aqui ainda é o que está escrito no livro, pessoal, então tem que responder o que está lá, tá? Então seria enxerto ósseo autólogo, tá? Apesar de que aspiração de medula óssea, injeção local, tá? Também tá trazendo bons resultados, mas tem que responder letra B, enxerto ósseo autólogo. Outra questão, o enxerto ósseo autólogo pode ser utilizado principalmente para falhas inferiores até, essa daqui é o até que faz a pegadinha aqui, então seria até 6 centímetros. Então até 6 centímetros a gente está autorizado a preencher aquela falha com o enxerto do próprio paciente, seja da cristilia, que seja utilizando enxerto medular, com RIA, que é um dispositivo que consegue tirar enxerto do próprio osso do paciente. Acho que é por aí, pessoal. Eu sou Zé Luiz Abel, de Campinas. Fui muitos anos lá na PUC de Campinas. Hoje estou no comando do Hospital Privado, Veracruz. Participo da diretoria da ASAMB, né, que é o nosso Comitê de Reconstrução e Alongamento Ósseo. E a gente vai abordar 2 temas que têm sido cada vez mais importantes para o ortopedista geral, principalmente para quem lida com trauma. E também tem sido cobrado de maneira até surpreendente nos últimos anos, dentro do TEOT, porque já foge um pouco do convencional, de apenas algumas coisas mais corriqueiras. Alguns pontos que eu vou falar tem muito a ver com o que o Jorge Durigan acabou de dizer também, porque ele falou da pseudartrose. Eu vou falar de um estádio até de maior gravidade, que seria a falha óssea ou as necessidades de alongamento ósseo. Então, primeiro eu vou tratar dos princípios de transporte ósseo e alongamento, e depois falo um pouco sobre as infecções propriamente ditas. Então, vejam um caso assim, só para a gente se despertar do que eu vou falar. Esse é um caso bastante grave de uma fratura segmentar com traço interarticular e planalto, numa jovem de 20 anos, que após 2 anos e 14 cirurgias evoluiu para uma situação de um encurtamento com uma pseudartrose franca, problemas de pele, fístulas várias, inclusive com propostas de amputação. O que fazer com ela? Então, a gente tem hoje vários aspectos de como lidar. Um deles é a reconstrução, depois eu passo mais a fundo o que foi feito aqui. E esse é um outro caso tão grave quanto. Alguns dos princípios que o Jorge citou não foram seguidos. Com isso, grande extensão de necrose óssea, infecção, lesão de partes moles importante. E aí também o princípio do que a gente chama de transporte e com regenerado ósseo, com docking, coisas que eu vou falar para vocês. Então, o princípio básico, quando a gente vai falar da parte de alongamento ou transporte ósseo, e mais uma vez também levando atenção que
Nem todo serviço de ortopedia tem um grupo de reconstrução e alongamento, de fixador externo constituído, algo que está crescendo hoje, é uma das metas da ASAMI, conseguir treinar mais e mais gente para poder fazer, isso realmente cabe no arsenal do cirurgião do trauma. Então, um conceito que existe, que tem que ser conhecido por todos e que possivelmente possa ser perguntado em algum momento, é a chamada osteogênese por distração. O que significa isso? Significa um processo biológico onde se forma um osso novo entre dois segmentos ósseos, até mais de dois, que são progressivamente separados por uma atração que ela é progressiva e relativamente constante. Um outro nome que aparece também é a chamada calostase, que seria no momento que você tem uma fratura ou uma osteotomia, você aplica essa atração gradual e o calo ósseo que se formou inicialmente na tentativa de um reparo pelo organismo, ele começa a ter uma série de modificações produzindo osso novo. Essa ideia não é tão nova, na verdade. No início do século XX, Codevilla, também é conhecido por um acesso cirúrgico no pé torto, ele bolou um negócio desse tipo, uma mesa de tração, onde ele cortava o fêmur, alongava com essa manivela alguns 1 centímetro por dia, até 4 centímetros, depois punha um gesso pélvico podálico. Ele disse que algumas pessoas acabaram tendo seus alongamentos, corrigindo algumas discrepâncias, pouco documentado. Já um pouco mais para frente, na década de 70, uma técnica que foi muito utilizada no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a colocação de um fixador externo com uma distração rápida de 3 centímetros ao dia, quase, só para poder respeitar, 1 centímetro ao dia, até 3, 4 centímetros. Ao final disso, colocação de uma placa com enxerto. Era uma ideia do que hoje em dia se faz, só que com uma estratégia um pouco diferente. Muita gente fez isso, muitos casos de falha também acontecendo. Já na década de 80, as primeiras cirurgias no Ocidente mais próximas do que se tem um conceito hoje em dia. Sebastiani, por exemplo, bolou um tipo de fixador externo e uma maneira de fazer um corte no osso, uma corticotomia, que se diz, que preserva mais a circulação local e começou a fazer alguns casos de osteogênese por distração, muito empiricamente, mas já com alguns resultados. E o nome que todo mundo conhece, que é Ilizarov, é um russo que, na década de 50, desenvolveu seu método. Inicialmente, ele desenvolveu o fixador externo circular dele, e depois ele viu que, com esse fixador, além de ele conseguir modificar algumas deformidades, ele era capaz de produzir osso. A técnica de osteotomia que ele também bolou é essa que está representada na figurinha, com 2 osteótomos finos, muitas batidinhas leves, pouca energia, para que apenas rompesse a cortical óssea, sem lesar o periósteo e sem lesar o endósteo também. Isso é do Museu de Ilizarov, são esses anéis que existem lá há 70 anos e que a gente usa muito parecido hoje em dia em vários tipos de cirurgia. Conceitualmente, quando você está falando em transporte ósseo e em alongamento ósseo, você tem que conhecer que dentro da osteogênese por distração existem algumas fases. A fase de latência, a fase da distração propriamente dita, a mineralização desse distraído, dessa distração, e a remodelação. Então, a gente começa falando da fase de latência, que ela é precedida de um corte ósseo. Então, a gente tem como tipos de osteotomia hoje tudo que for de baixa energia e sem dano térmico. Então, seriam perfurações múltiplas com broca, em baixa rotação, irrigado por soro. O uso da serra de Gigli, mas não de uma maneira muito ortopédica, de uma maneira mais suave. Você tem que promover não tanto calor ali. Às vezes a gente vê alguns danos importantes com a serra de Gigli. O osteótomo delicado com a técnica de Ilizarov mesmo. E não se fazer uma osteotomia visando alongamento ósseo com uma serra oscilatória, porque geralmente você queima tecido e diminui o potencial osteogênico da região. Feita a osteotomia, acontece, na verdade, um processo semelhante ao de uma fratura normal no vertebrado. Um hematoma, uma proliferação vascular, celular, formação no tecido de granulação, e num período que vai de 7 a 10 dias, dependendo um pouco da idade, do local do corpo, esse é a chamada fase de latência, você aguarda essa estrutura se formar, essa estrutura inicial de cicatrização, para então você começar a distração em si. A distração significa a tração contínua desse intervalo, desses fragmentos, proximal e distal, às vezes até um lateral e outro lateral. Existem alguns transportes que são feitos, por exemplo, de fíbula para tíbia, coisas assim.
num ritmo de 0,7 a 1 milímetro por dia, que se padronizou como sendo mais adequado, diferente, por exemplo, do que Wagner fazia na década de 70, sempre com um sistema muito estável, uma boa condição biológica, e esse processo todo de distração também é conhecido, e pode ser perguntado em algum momento, como estresse de tensão. Após, então, a fase de latência e durante a distração, o que vai acontecer com aquele intervalo que existe entre os fragmentos ósseos? Existe uma substituição progressiva do tecido de granulação inicial com uma formação de um regenerado ósseo, um outro termo também que deve ser conhecido por todo ortopedista. O regenerado em si é a produção de osso e por dois mecanismos, tanto primário intramembranoso como o endocondral. Curiosamente, até uns anos atrás, se achava que esse osso era formado sempre intramembranoso, e, na verdade, hoje se sabe, por biópsia do regenerado, que ele acontece em partes do mesmo regenerado, uma ossificação endocondral, em outras partes intramembranosa, isso tudo ao mesmo tempo. E, por fim, a fase de remodelação, que é o que vai realmente transformar esse osso num osso semelhante ao original. Então, existe uma reabsorção progressiva do osso neoformado, com formação de osso maduro. Isso aumenta a resistência óssea, a elasticidade normal do osso, e forma-se novamente as corticais e o canal medular, com sua circulação, com todas as características de um osso. Então, dá para notar que nas áreas próximas do osso, onde tem mais tempo que o alongamento já começou, existe até uma área de rarefação no raio-x, porque esse osso que tinha sido inicialmente formado, ele é reabsorvido para ser feito, então, um osso definitivo. Então, você vê que aqui tem fase de reabsorção e formação de osso maduro, apenas mineralização, início da mineralização e, por fim, a reabsorção. Então, são 5 camadas que você enxerga no regenerado ósseo de maior tempo, maior tamanho. E, por fim, nessas 2 imagens, você nota que ainda existe o osso mineralizado, porém não remodelado à esquerda, e um osso já com mais características de um osso normal, um regenerado maduro, na direita. Essa é a imagem clássica de Irizarov, um jovem com uma pseudoartrose atrófica em grande intervalo, um grande gap, na verdade uma falha óssea, né, secundária a uma infecção antiga, onde apenas com um fio e com uma tração progressiva controlada formou-se esse osso. Então, uma imagem bastante impactante do regenerado ósseo. Sobre tipos de retransporte ósseo, também é um assunto assim, muitos residentes até não conhecem bem esse tema, se não discutem isso nos seus serviços. Existem estratégias de transporte. Você pode fazer um alongamento puro e simples, que a gente chama de monofocal. Então, existe um corte ósseo e progressivo crescimento desses 2 fragmentos. Pode ser bifocal, quando você faz um corte de um lado e vai indo com o osso em direção ao outro lado, então, 2 pontos de ação. Essas imagens foram cedidas para mim pelo Aires, lá do servidor. É trifocal, quando você faz 2 osteotomias e os fragmentos que vão caminhando vão se encontrar no centro desse caminho aí, desse trajeto. E existe também uma forma que se chama tandem, quando é um defeito muito grande, e você faz a montagem do sistema, faz 2 osteotomias, essas osteotomias correm para a mesma direção. Por que chama tandem? Tandem porque esse é o nome de uma carroça aqui, que quando você tem 2 cavalos puxando, ou as 2 bicicletas, uma bicicleta com dois pedalando. Então, aquele caso inicial que eu mostrei rapidamente para vocês, é um caso de um alongamento tandem. Eu estou alongando aqui e aqui, veja que aqui e aqui eu ganho bastante tempo, e o organismo permite isso com formação de osso nos 2 focos de osteotomia. Uma expressão bastante característica de quem faz reconstrução é chamado docking site, que o que é isso? É quando esses fragmentos transportados chegam no que a gente queria que ele chegasse, no outro lado. Então, a chegada do osso transportado à extremidade planejada, só que existe bastante tecido cicatricial e fibrótico ao redor desse fragmento, e, por vezes, a consolidação do fragmento ao seu receptor ali não se dá de maneira adequada. Então, muitas vezes, você tem necessidade de abrir, tirar essa fibrose, fazer pequenas perfurações e, frequentemente, enxertar. E, nos dias atuais, a gente, inclusive, como é esse caso aqui, foi um transporte de 9 centímetros, formando osso novo. Quando chegou na altura do planalto, foi feito o desbridamento, a enxertia e uma colocação de uma placa. Então, montagens híbridas, externas e internas, como essa hoje, antes de ser uma ofensa ao método, é uma modernidade que tem sido cada vez melhor para os pacientes. Além do que, o transporte ósseo também é possível ser feito sem fixador externo. Então, existem hastes, no Brasil ainda não estão disponíveis,
que você coloca a haste, ela tem um controle por motor, você faz os mesmos princípios, você faz a osteotomia, faz de maneira controlada a migração desse osso até ele chegar no docking, e você controla isso por um mecanismo externo, tem vários tipos, tem um que é com fio instalado no subcutâneo, outro é por um tipo de um radinho, e você vai fazendo essa haste, já tem um motor dentro dela que promove ou encurtamento ou alongamento dela. Em relação ao fixador externo, o nosso objetivo aqui é passar para vocês conceitos e coisas também novas, que também vendo prova e também pensando nos pacientes futuros seus. O transporte ósseo, o alongamento ósseo com fixador externo, tradicionalmente se faz com fixadores circulares e barras paralelas, tipo Ilizarov. Pode também ser feito com fixadores circulares com barras hexapodais, que são desse desenho aqui, são 6 barras que fazem esse formato em W aqui entre os dois anéis. E os fixadores monolaterais, que também permitem uma série de correções, um pouco mais complexo de calcular, mas que é uma alternativa interessante. O fixador hexapodal, que é o que tem talvez de mais novo e tem sido cada vez mais utilizado, apesar de um custo ainda elevado, ele se baseia no princípio da plataforma de Stuart. Isso aqui, por exemplo, é uma plataforma usada em simulador de voo. Então, conforme esses pistões eles se movimentam, as duas superfícies que são paralelas entre si vão modificando as suas posições. Isso também você consegue fazer com o osso. O osso vai alinhando, alongando, corrigindo a rotação de maneira bastante equilibrada, e isso é muito bom para a formação de osso. E o cálculo de como lidar com essas estruturas é feito por um software. Vários fabricantes, vários sistemas, e isso realmente tem permitido uma reconstrução com muita acurácia, muito próximo da criação de um osso normal. Algumas questões que são realmente conceituais. Qual que é o tempo previsto para que um osso alongado ou transportado se torne maduro? Então, existe uma expressão que a gente chama de índice de alongamento. Em média, se diz que para cada centímetro alongado, demora 1 mês para esse osso ficar maduro, e quanto mais velha a pessoa, um pouco mais de tempo, 40 a 60 dias, ou seja, 3 centímetros de alongamento, pelo menos 3 meses para esse osso amadurecer, além do tempo do alongamento propriamente dito. E como é que a gente avalia a consolidação para pensar na retirada do fixador? Classicamente se diz que na incidência de raio-x de AP e perfil, você deve ver 3 corticais formadas, ou seja, como se mais de 70% do redor do osso já tem um osso visível radiograficamente. Isso significa que esse osso está bem formado, já próximo da sua maturação, mesmo na remodelação. Mas clinicamente isso é muito importante também. A ausência de dor, paciente que deambula sobre um fixador externo sem dor, isso é muito bom. E você também pode testar a chamada dinamização, que é diferente das que você faz em hastes, que você dinamiza para promover uma consolidação. Aqui a dinamização é para você testar o sistema. Você solta progressivamente os anéis, os pinos, e vê se o fixador já não tem mais função. Nos dias de hoje, há uma tendência na área de reconstrução para evitar as refraturas, que são frequentes nesses processos, até 20% dos casos, de se fazer, em muitos casos, a conversão da fixação externa para interna, com todo o cuidado para evitar uma infecção, e com isso você abrevia o tempo do uso do fixador, permite mais conforto ao paciente e o retorno dele à normalidade. Então, finalizando aqui, os principais pontos sobre transporte ósseo e alongamento ósseo que eu queria passar para vocês. Ele depende do sistema estável de fixação, que pode ser externa ou interna. Obviamente, uma boa condição biológica. Fundamental o planejamento, um treinamento nisso. Osteotomias de baixa energia. Entender o que é o conceito de período de latência. Não se pode colocar um fixador e fazer uma osteotomia e começar a alongar no dia seguinte. O alongamento deve ser progressivo e constante, sempre monitorado. Entender o que é índice de consolidação, quanto tempo demora para esse osso ficar estável. O acompanhamento clínico e radiográfico faz parte do processo. E saber o momento de retirar o fixador, tanto pela clínica como pela radiografia, e tendo as ferramentas de prevenção de fraturas, seja com órtese, seja com sínteses internas como placas e hastes. Então, esse é o conceito que eu passei. Eu acho que eu vou fazer as 2 aulas na sequência. Eu tenho algumas perguntas. Como os assuntos não são tão diferentes entre si, eu acho interessante a gente fazer as 2 aulas e depois eu passo, são algumas perguntas rápidas, e aí a gente aproveita para dar uma lembrança, uma rememorada do que eu falei. A segunda, o assunto que eu gostaria de conversar com vocês, é um assunto muito relevante pela sua incidência e frequência e gravidade. São as osteomielites, e como no nosso módulo aqui é de trauma, eu vou focar na osteomielite pós-traumática.
Então, osteomielite nada mais é do que uma infecção óssea causada por micro-organismos, geralmente bactérias. Também existe por micobactérias, por fungos, e raramente, mas até existe por vírus. Muito difícil. Agora, com o corona, a gente não sabe se vai ter algum caso. Ela pode ser aguda ou crônica, ela pode ser, o inóculo bacteriano pode chegar pelo sangue ou por contiguidade, e o que mais preocupa nessa doença é a sua incidência, que ela tem aumentado, seja pelos traumas de alta energia, muitas fraturas expostas ou com grande combinação, pelo aumento das cirurgias de artroplastia, que aí é um capítulo à parte, mas muito relevante pelo seu custo e sofrimento do paciente, e também a multiplicidade de indicações de tratamento cirúrgico das fraturas fechadas, algo que não era assim até 30 anos, mais ou menos. Na osteomielite pós-traumática, o que a gente vai ter é que a exposição óssea por fratura exposta ou pela manipulação cirúrgica do tecido ósseo acaba criando um ambiente para a instalação e crescimento de bactérias. O quadro agudo, ele vai ser como qualquer infecção do organismo. Quando você tem bactérias livres que agridem o local, elas têm uma facilidade de se aderir inicialmente a colágeno e fibronectina. Isso promove uma reação inflamatória local, com algum grau de isquemia óssea. Esse fluido acaba se propagando pelos canais de Folkman e pelos espaços subperiostais. Isso acaba isquemiando ainda mais o osso, que vai sofrendo necroses localizadas ou até em bloco. Esse osso morto, ele acaba sendo envolvido, uma expressão que se fala invólucro, por um osso neoformado bom, porém lá dentro existe um osso morto com bactérias que mantêm e perpetuam a infecção. Isso então difere de outras infecções do organismo, onde existe ou a necrose, a formação de uma fístula e aí uma cura com antibiótico ou o óbito do paciente. No osso você tem a possibilidade de uma cronificação por causa desse processo. E aí, eventualmente, surgem fístulas. Conceitualmente, para o residente, é bem importante saber que as bactérias se apresentam de duas formas na natureza, não só bactérias, mas também os fungos. A forma chamada livre, que é a chamada planctônica, e a forma que se chama séssil, onde há a formação de biofilme. Então, o biofilme, por definição, tem várias definições, mas essa é a mais aceita, é uma comunidade de bactérias envolvidas por uma matriz polimérica criada por elas mesmas, e que protege essas bactérias, se torna como se fosse um único organismo vivo. Isso as mantém longe das defesas do organismo e também com mais dificuldade de penetração dos agentes antimicrobianos. Esse esquema você vê como a bactéria adere a alguma superfície, e ela adere com muita facilidade a metal, a plástico, a silicone. Ela vai ficando cada vez mais madura, esse biofilme vai ficando cada vez mais maduro, elas ficam imersas lá dentro, e de vez em quando ela solta um pouquinho de bactérias livres que fazem alguns ciclos de recidiva da infecção, de manifestação clínica, e essas bactérias que se soltam podem ser combatidas com antibióticos, mas aquelas que estão no biofilme continuam protegidinhas lá. Esse é um processo que vai se renovando e torna, então, as infecções com a presença de implantes algo bastante desafiador de se tratar. Em relação à classificação, a gente tem que usar classificações porque isso nos ajuda nos tratamentos. Existem hoje 13 sistemas de classificação na literatura, obviamente não tem nem como conhecer todos. Os dois mais utilizados, pela infectologia se usa principalmente de Wald-Vogel, e pelo cirurgião ortopédico que lida com infecção, se usa principalmente Cierne e Mader. Vamos falar um pouquinho delas. Então, em 1970, Wald-Vogel fez a apresentação da classificação sugerida por ele, que é baseada em cronologia, quadro agudo ou crônico, via de contaminação, se essa bactéria chegou por via hematogênica ou por inoculação direta, e também valorizando muito a condição vascular, presença ou não de insuficiência vascular periférica. Ele via muito paciente diabético ou paciente com algum tipo de vasculopatia. Então, os infectologistas usam bastante, aprendem bastante essa classificação, e ela também é muito usada em estudos clínicos. Mas desde 84, já faz bastante tempo então, foi proposta uma classificação que é mais útil para nós, ortopedistas, no sentido de poder programar um desvidamento, uma eventual reconstrução óssea. O Cierne e Mader, eles fizeram a classificação baseada na anatomia do osso e nas condições do hospedeiro. Então, como é que funciona a Cierne e Mader? Na anatomia, a infecção ela pode ser puramente medular, por exemplo, na infecção após uma haste intramedular, pode ser superficial, por exemplo, um fragmento ósseo que tem uma perda de pele e ficou exposto. O restante do osso está legal, mas a área está exposta e infectada.
pode ser localizada quando mais do que a parede, um pouquinho da medular também está comprometida. Porém, se aquele segmento for retirado, você não desconstrói aquela estrutura, ela se mantém estável, você não precisa fazer procedimentos reconstrutivos. E quando o segmento ósseo é maior, que foi acometido, e você, ao retirar esse segmento, você não é capaz de mantê-lo, e não se regenera de maneira espontânea, você deve considerar que, então, há necessidade de um procedimento reconstrutivo, a gente vai chamar, então, de uma infecção difusa, ou tipo 4 de C. animada. Então, aqui seria o intramedular, aqui é apenas a parede, aqui uma área um pouco mais extensa, porém mantendo alguma estrutura, e nas infecções mais graves, um segmento maior de osso acometido. E o segundo aspecto de C. animada são as condições do hospedeiro, que ele divide em A, paciente saudável, tanto do ponto de vista sistêmico como no local da lesão, o B, quando tanto o sistêmico como o local existem comprometimentos, por exemplo, o paciente que está desnutrido, um lugar que já foi irradiado previamente, uma insuficiência vascular, o paciente tabagista, assim por diante. E ele também considera um item, a classificação C, paciente que tem uma condição clínica tão ruim, muito comum nos idosos, em pacientes às vezes oncológicos, que a cirurgia para a cura dessa infecção passa a ser mais mórbida do que a manutenção da infecção em si, desde que ela não esteja causando uma septicemia. Então, isso acaba dando pistas para a gente poder indicar e cuidar melhor do nosso paciente. O diagnóstico das infecções ósseas não são muito simples. Quando existe uma fístula evidente, é muito claro, mas às vezes a infecção está meio subclínica. Mas a gente deve sempre levar em consideração as coisas clássicas, sinais e sintomas clínicos como dor, inflamação e fístula. O laboratório é inespecífico, mas deve ser sempre coletado o VHS, a proteína C reativa. Nas imagens, o exame de escolha para uma osteomielite aguda é a ressonância magnética, isso é mais importante, principalmente crianças ou qualquer idade onde você tenha uma osteomielite hematogênica, no caso sem a presença do implante, a ressonância é muito sensível, o implante atrapalha a visualização. Nos casos crônicos, eu vou chamar crônico algo por cima de 2, 3 semanas, a tomografia e o raio-x já permite muita visualização e a definição de eventuais sequestros. Na dúvida se você tem comprometimento ósseo, se é mais partes moles, ainda existe espaço para cintilografia com galho 67 e o PET-CT, apesar do seu custo, também é utilizado. Mas realmente não há nenhum exame absolutamente preciso nesse diagnóstico. Tudo é uma somatória de dados que vai te levar ao diagnóstico e ao planejamento terapêutico. O anátomo patológico, embora não muito utilizado no dia a dia nosso, mas ele é importante, ele comprova a infecção, seja pelo infiltrado inflamatório, pela presença de sequestros ósseos, e em alguns casos ele pode fazer uma diferenciação para uma doença neoplásica concomitante ou simulando uma infecção. E por fim, o diagnóstico microbiológico é fundamental. Curiosamente, eu conversei tempos atrás com um grupo de ortopedistas de várias idades e falei, o que é diagnóstico microbiológico para vocês? E eu me surpreendi que a maioria não tinha muita ideia de como responder isso para mim. Microbiológico tem a ver com bactéria, mas o que quer dizer? Bom, o diagnóstico microbiológico nada mais é do que a identificação do agente patogênico. É o que uma cultura faz. Então, você tem que ter o diagnóstico microbiológico para ter uma orientação adequada de uma infecção osteoarticular ou musculoesquelética. Então, para você conseguir isso, você deve sempre coletar fragmentos obtidos bem profundamente, geralmente por biópsia óssea. Um erro importante que é feito no Brasil, no mundo, é a coleta de material de fístula, porque a fístula tem colonização de outras bactérias, e o falso positivo é a regra, então ele não deve ser utilizado. Se o paciente não está em sepsis, tem um processo local, você pode e deve interromper o antibiótico sistêmico por 3 semanas antes dessa coleta, para você ter uma sensibilização maior dos seus resultados. Quantas coletas fazer? De 3 a 5 amostras, de fragmentos onde você suspeita clinicamente, após uma limpeza local e uma lavagem, que aquele lugar está mais, vamos dizer assim, sujo, ele está com muco, você vê aquela transição entre a placa e o osso, entre a haste e o osso, aquele local a ser coletado, onde deve ter mais bactérias. Esse material não deve ser jogado num frasquinho seco e despachado para algum lugar que você não sabe onde é e nem quando vai chegar, e sim deve ser colocado num frasco com soro fisiológico e, se possível, o melhor meio a ser mantido é o tioglicolato, que é um material barato e tem disponível em todos os hospitais. E você deve monitorar se esse material está sendo levado rapidamente até o laboratório de microbiologia, onde então ele é semeado em placas de cultura para se ver se cresce alguma coisa. Um outro termo bastante usado é a sonicação. Sonicação é quando você aproveita o material retirado de uma cirurgia, uma prótese, uma placa,
e você trabalha com um sistema de ultrassom que você quebra o biofilme daquele material e as bactérias que estão no biofilme, elas são coletadas e semeadas em cultura, ou cultura de placa, ou cultura em hemocultura, frasco de hemocultura. É importante dizer aqui que você não deve colocar, por exemplo, uma haste, mandar a haste direto para o laboratório, porque eles não têm nem como fazer a coleta, não adianta passar uma haste dentro de uma placa. Então, ou você tem o sistema de sonicação disponível, ou você faz de maneira convencional a coleta de tecido e manda para a cultura da maneira mais preservada possível. Passando então para a parte final, que são os tratamentos da osteomielite pós-traumática em si, é fundamental a antibiótico terapia. Já houve tempo que se disse que antibiótico não era importante na osteomielite. Na verdade, esse conceito mudou. O tratamento ele é antibiótico com o infectologista mais o tratamento cirúrgico com o ortopedista. Então, você deve escolher antibióticos de boa penetração óssea. Ele deve ser dado de maneira empírica na indução anestésica. Se for um paciente institucionalizado, um antibiótico de largo espectro. Se o paciente está cético, está febril, está com sinais de sepse, você deve, inclusive, fazer na indução anestésica. Se você manipular um foco com bactérias num paciente já comprometido, você pode piorar, levá-lo a um choque séptico. Então, você vai diminuir a sensibilidade, talvez, das culturas, mas, nesse caso, você tem que dar na indução mesmo. Na maioria dos pacientes, isso você pode coletar após você pode dar um antibiótico inicial após a coleta de cultura na cirurgia. Então, inicialmente, você faz a antibiótico terapia empírica até que venham as culturas, torcer para as culturas serem positivas e de maneira consistente. Duração de antibiótico, não há consenso. Então, o que existe hoje é que nas infecções agudas, em tese, você poderia usar o antibiótico endovenoso por torno de 1 semana e via oral por mais umas 5, 6 semanas. E nas infecções crônicas, principalmente em áreas mais profundas, como pelve, coluna, eventualmente o tratamento até por 6 meses e 1 ano ele é aceitável. Mas sempre está associado à parte cirúrgica, o desmembramiento agressivo. Então, o tratamento cirúrgico, a gente tem dois momentos diferentes, da osteomielite aguda pró-traumática, identificada nos primeiros dias após uma osteossíntese. Sempre bastante atenção, como o Jorge tinha falado, muito cuidado, muita sensibilidade da presença de uma dor desproporcional, presença de secreção, hematomas. O desmembramento deve ser sempre de qualidade, feito por uma pessoa experiente. Se você não tem essa experiência, peça ajuda. A redução da carga bacteriana local é o segredo. Então, você tem que lavar, geralmente, entre 5 a 10 litros de soro, evitar a criação de espaço morto, o uso de materiais que possam liberar cimento local, como pérolas de sulfato de cálcio, misturado a antibióticos, às vezes cimento com antibiótico, que durante 15 a 20 dias ele libera antibiótico também, isso ajuda a uma concentração local mais elevada. Você pode manter um explante se estiver estável, ou seja, uma fixação recente, possivelmente você deva mantê-la. Só fica atento ao que se mais estuda hoje nas infecções pós-traumáticas, são nas hastes intramedulares, porque como o biofilme pode se formar por toda a haste, eventualmente você tem um risco real de uma pandiafisite, tornar um fêmur que poderia ter uma infecção fácil de tratar, uma osteomielite de todo o osso, muitas vezes quase intratável. Nos casos crônicos, que a gente está falando mais de 1 mês, onde o biofilme já está formado e maduro, você tem que ponderar várias coisas. Se o seu tratamento ele é paliativo em relação à infecção, mas você aguarda a consolidação, então ele é paliativo da infecção, ou se ele é curativo da infecção. Então, se você for mais radical na cura da infecção, se isso for necessário, você tem que trabalhar já com remoção de implante, mudar a sua estratégia, trabalhar mais com fixador externo. Se você acha que você está próximo da consolidação, você pode manter a síntese e eventualmente tratar uma infecção crônica depois com osso consolidado. Havia uma ideia de que a infecção arde na consolidação, Lizardo falava isso, mas isso não é reprodutível, não é aceitável hoje. Você tem que tratar a infecção por ela em si. A remoção do tecido desvitalizado é a regra. Se possível, fazer a cobertura de qualidade, chamar o pessoal da mão, o pessoal da plástica para fazer retalhos. Aquela dúvida, posso fazer um retalho em cima de um osso infectado? Se você fez o desmembramento e diminuiu a carga bacteriana de maneira expressiva, você não só pode, como deve cobrir. Para que não haja realmente questionamentos do pessoal da mão, da plástica, que se você pode cobrir um retalho em cima de um osso, que ele não está mais infectado sem tratamento, ele está desbridado. As melhoras das condições sistêmicas do paciente, nutrição, parar de fumar, a manutenção da síntese até a consolidação, como eu falei, às vezes é vantajosa, e vocês ficam atentos com a questão da haste, que eventualmente ela talvez tenha que ser removida mais precocemente, eventualmente desbridada e colocada uma nova haste, ou substituída por uma fixação externa temporária ou definitiva. A osteomielite exige realmente uma cirurgia oncológica, com ressecção de todo o osso desvitalizado,
a cobertura cutânea e a estabilização é a ordem. E vale a pena, foi citado também pelo Jorge Durigan, só passo uma imagem para fixar melhor esses termos, para quem não conhece. A reconstrução de um defeito ósseo decorrente de um tratamento de osteomielite, faz parte do que eu falei antes, da parte do transporte ósseo. Você pode fazer o transporte em si, o enxerto vascularizado de uma fíbula, por exemplo, técnicas como Papineau, Masquelet e o uso de alguns substitutos ósseos que promovem a formação de algum osso ao serem reabsorvidos. De maneira não tão potente, que é o sulfato de cálcio, misturado no antibiótico, e o outro que é o vidro bioativo ou biovidro. A técnica de Papineau é uma técnica que já existe há mais de 40 anos, onde você faz um desbridamento, você tira esses filetes de osso córtico esponjoso da crista ilíaca, preenche todo o local, tem todo um jeito de fazer isso, manter essa área úmida, coberta por compressas. Isso vai progressivamente formando uma granulação e auxiliando na consolidação, e a parte mais externa ela vai saindo e vai sendo eliminada. Foi muito usado na década de 70, 80, eu, na minha residência, no final dos anos 80, ainda fiz. Hoje eu creio que haja bem menos espaço para ela. A técnica Masquelet, ela é mais recente, ela tem adoradores e quem a odeia, mas ela ainda tem um espaço que ela precisa ser melhor trabalhada. E, basicamente, o que Masquelet propõe? Uma complicação como essa, uma fratura que foi fixada de maneira com estabilidade absoluta, evoluiu com quebra de síntese, com perda óssea, com infecção, faz-se o desvidamento radical, coloca-se cimento ortopédico, polimetilbetaquilato e uma fixação estável, aguarda-se de 8 a 12 semanas, isso forma, com a presença desse cimento, uma membrana ósseo-indutora. Após a retirada do cimento, fica um gap ósseo. Você, então, retira um osso esponjoso, essa é a técnica de RIA, que você faz a fresagem do canal e pega esse material para colocar aqui. Tem outras maneiras, mas essa é a maneira que produz mais quantidade de material. Em tese, esse osso enxertado dentro de uma membrana ósseo-indutora pode formar um osso de melhor qualidade, mais confortável e mais rápido do que um processo de transporte ósseo. Como eu falei, existem maus resultados, às vezes por má indicação ou má execução, mas ainda o Masquelet ainda tem que definir o seu espaço dentro do nosso arsenal. A utilização de vidro bioativo, que é um tratamento que está sendo cada vez mais utilizado, o limitador dele realmente é o custo, que é muito caro, mas o material que é isso aqui são crânulas de sílica, de vidro, que após um desvidamento, a paciente minha aqui, uma jovem amputada, com osteomielite crônica na ponta do fêmur, com a proposta já de subir a amputação aqui em cima, a gente conseguiu preservar o tamanho, fazendo uma janela, desvidamento, colocação do biovidro, o biovidro se integrou, sumiu a infecção, ela pôde manter a sua prótese. E para finalizar, então, as lembranças dessa apresentação, saber o que significa forma planctônica e céssio, que é o biofilme das bactérias, o que é a classificação de CN-MADER, para o planejamento cirúrgico nas osteomielites, o que significa diagnóstico microbiológico, não coletar material de cultura, quando possível enviar o implante para uma sonicação para melhorar suas culturas, a acessibilidade das culturas, e sempre antibiótico de terapia dirigida pelo infectologista num tempo variável. O desvidamento é sempre oncológico, a estabilidade é fundamental. E os métodos de reconstrução após a ressecção do osso comprometido foram os que eu citei aqui. Tem algumas perguntas? Então, a expressão docking no transporte ósseo significa... Aí, na verdade, seria uma coisa interativa com vocês, mas vamos considerar que eu vou falar as minhas alternativas. São alternativas totalmente discrepantes entre si. Para quem nunca ouviu falar de docking, a troca do anel superior completo por um de 5/8, não tem nada a ver. A colocação de um enxerto ósseo vascularizado num gap ósseo, não é isso. A substituição de um fio de Kischer por um piro de Chance, não também. O desvidamento do fragmento transportado ao final desse transporte é a resposta correta. Seria, então, a quarta alternativa. A segunda pergunta seria, o que significa período de latência após a osteotomia ou corticotomia num transporte ósseo? O período de latência é aquele tempo até que se forme uma cicatrização inicial que, uma vez distracionada, puxada, continua produzindo osso. Então, no mínimo, 7 dias. 7 dias numa criança, 10 dias num adulto, às vezes 12 dias no idoso. E a terceira pergunta sobre transporte ósseo, o fixador circular hexapodal se baseia no conceito do quê? Da plataforma de Anderson, Stewart, Robertson, Stevenson. É quase uma brincadeira isso aqui, mas na verdade é a plataforma de Stewart e vale a pena todo ortopedista saber que existe esse método bastante interessante de transporte ósseo. Na parte de infecção, eu fiz uma pergunta sobre biofilme,
que é biofilme? É uma comunidade de bactérias envolvida em matriz polimérica? Sim, com certeza. Não é um conjunto de bactérias na forma planctônica. Também não é um agregado de material purulento preso ao implante. E nem é uma película de polipropileno aderida ao implante. Ok? Bastante coisa. Espero que tenha sido bom para vocês.